Conectadas e conectados, muito boa tarde neste feriado 1º de maio, dia do trabalho. É o seu dia, você é trabalhador, trabalhadora, tá aí curtindo, tranquilão, tá todo mundo de pijama ainda, se bem que eu vi várias pessoas já correndo pelos parques, andando de bicicleta nas nossas faixas, polêmicas faixas, não é verdade? E hoje, sendo 1º de maio, sendo o dia do trabalho, vamos parar para pensar um minutinho, porque meu convidado assim é sensacional, é pouco para ele. Eu sou fã, não tem jeito. Conheço há tantos anos que a gente resolveu nem falar há quantos anos para não nos comprometermos em relação ao tempo, né? Velhice e tal. Mas enfim, ele falou que não tem problema, mas eu tenho, mentira. É o seguinte, que competências que são necessárias no seu trabalho que você ainda não desenvolveu ou fica passando assim com a vassoura por baixo do tapete? Não preciso. Eu preciso ser tecnicamente bom no meu trabalho, eu não preciso ser simpático com ninguém, eu não preciso me comunicar bem com ninguém, ou ao contrário, nossa, eu sou mó somebody love, eu me comunico bem, eu sou feliz, mas tecnicamente eu faço tudo errado, mas tudo bem porque o meu patrão vai com a minha cara. E aí? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as suas competências no seu trabalho. Está aqui este cara, mestre em Educação Física pela USP, especialista em gestão de pessoas, diretor de conteúdo da IRSA Fitness Brasil, foi eleito profissional do ano pelo CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, em 2006. Ele é autor de 9 livros, ainda cabe, ó, 9 livros e vários DVDs sobre gestão em academias e exercício físico. Ele é palestrante nos principais congressos de educação física e negócios e bem-estar. Ele é diretor executivo da Saba Consultoria. E é ele mesmo, o Fábio Saba, aqui conosco. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. É o Fabione, gente, nossa. Quem é você e como você chegou onde você está, neste patamar maravilhoso? Nossa, que pergunta difícil, né? Olha só, eu sempre fui envolvido com o movimento, né? O movimento sempre fez parte da minha vida desde muito moleque, né? Eu vivi dentro do esporte desde os 4 anos de idade, como diz meu pai, eu tirei a fralda e pus o kimono e vivi dentro do tatame a minha vida inteira. E isso me fez automaticamente viver isso. E é interessante porque a grande transformação, acho que de qualquer pessoa, é quando você traz alguma coisa que te dá prazer, né, que você vive intensamente e transforma aquilo numa profissão. E mais importante do que isso, mais do que uma profissão, que é um estilo de vida. Então acho que para mim hoje, a minha profissão, ela tá absolutamente integrada com o estilo de vida, e hoje eu acho que até a maturidade hoje me dá isso, que é entender isso como um legado, né? Para mim, o mais importante, o meu trabalho como profissional de educação física, que extrapola a questão de prescrever exercício físico, mas ajudar as pessoas a mudarem os seus comportamentos. Eu acho que esse é o grande desafio, ajudar as pessoas a mudar o comportamento, porque todo mundo quer mudar alguma coisa na sua vida. Lógico. E quando elas encontram um caminho, né, a gente pode ajudar a facilitar. Na verdade, eu acho que um profissional que trabalha na linha da qualidade de vida, ele é um facilitador dos outros, né, de fazer com que os outros entendam que a mudança pode fazer parte, que não é tão difícil. Não é um caminho simples, mas se você encontrar facilitadores, você chega lá. De novo, a gente está diante de uma pessoa que ama o que faz. Então, o sucesso, de novo, está relacionado a questão de, nossa, eu gosto tanto que eu transformei em profissão. Que relação vocês em casa aí, conectadas e conectados, estão vendo, né? Que o pessoal anda muito técnico e pouco prazeroso nas suas atividades. Você tem uma frase que eu adoro, chama: grandes mudanças estruturais acontecem a partir das pequenas mudanças comportamentais. Fala um pouco sobre isso. Essa frase é uma frase que está na 4ª capa de um livro meu. A gente estava escrevendo a introdução desse livro, que é um livro que fala sobre liderança, e eu acho que ela tem uma importância muito grande, porque não adianta. A gente quer mudar tanto, a gente quer tantos objetivos, né, que são, digamos, macro-objetivos, mas a gente nunca vai conseguir chegar nesses macro-objetivos
se a gente não fizer pequenas coisas. É que nem juntar dinheiro, sabe? A gente não, quando eu começar a ganhar bem, eu começo a juntar dinheiro. É mania. Não pode, né? Então, na verdade, você tem que ir de pouquinho em pouquinho. E as atitudes do dia a dia, para mim, são elas que fazem a vida, né? E aí, mais uma vez, a gente fala de experiência de maturidade, que é uma coisa muito importante. Quando a gente quer um objetivo e a gente traça as metas para chegar lá nesse objetivo, essas pequenas metas que formam o grande objetivo, elas, dentro de cada meta que você quer atingir, você precisa criar pequenas atitudes. Então, eu considero, por exemplo, o sucesso profissional de qualquer pessoa está diretamente relacionado a um sorriso, está diretamente relacionada a prestar atenção, a escutar o outro, a ser gentil com as pessoas, que é uma coisa que está em falta, eu acho, no mundo hoje. Então, a gentileza, por exemplo, é uma pequena atitude que pode gerar uma mudança estrutural no mundo. Vira competência, a gentileza. Vira competência, porque se a gente pegar na história os grandes líderes, a gente vai ver o quanto esses caras sempre acreditaram nisso. Eu falo, como é que você aprende isso? Eu acho que eu aprendi isso assistindo filmes e lendo livro e observando as pessoas. E fazendo, né? Se você pegar Gandhi, se você pegar Mandela, se você pegar Jesus Cristo, todos esses caras fizeram mudanças grandes. Exatamente. Mudanças grandes, e essas mudanças partiram de pequenas atitudes. Pequenas atitudes. O que são competências, afinal de contas? Olha, competências, a gente usa muito essa palavra. Nossa, né? todo mundo. Agora é moda. Mapa de competência, competência. Essa pessoa é competente. Mas no jargão popular, as pessoas quando falam essa pessoa é competente ou essa pessoa não é competente, as pessoas estão falando de alguma qualificação dela, né? E a competência, ela tem algumas maneiras de se explicar, mas eu vou procurar ser didático e bem objetivo aqui para dizer assim. A competência é uma consequência de outras duas coisas. Quais são essas duas coisas? A primeira é o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, né? Então você ter conhecimento, saber sobre aquele assunto X, e o conhecimento é saber, né? Saber. Aí depois, a segunda parte é a habilidade. A habilidade é saber fazer. Então, o conhecimento é saber, a habilidade é saber fazer, que é uma evolução do processo de conhecimento. E o terceiro ponto, que a gente chama o ponto final, mas com muita importância, é a competência, que é conhecimento, saber, habilidade, saber fazer, e competência, saber fazer e gerar resultado. Porque tem muita gente que sabe fazer, mas não gera resultado. Então, o que é uma pessoa competente? Uma pessoa que sabe fazer, mas que quando faz, gera resultado. Então, aí ela ganha o nome de competência. Aí é competência. Na nossa cultura. Como é que a gente aplica as competências na prática? E eu acho que esse é o grande lance hoje de todo mundo que trabalha, que tem uma função profissional, que tem uma profissão específica, que quer desenvolver uma carreira. Se você quer desenvolver uma carreira, é muito importante que você conheça isso, né, das competências. E o que significa conhecer competências? Eu acredito no seguinte, todos nós, em cada função que a gente tem basicamente dois tipos de competência. Primeiro é o que a gente chama de competência técnica. E a competência técnica é a competência do conhecimento específico daquela função. Por exemplo, a competência técnica de um professor de educação física, né? Vou ter que falar, não tem jeito. Ele tem que saber diagnosticar e prescrever o exercício adequadamente para aquele aluno. Qual é a capacidade de um médico? Ele vai diagnosticar e prescrever a solução para aquele problema do seu paciente. Movimentos que ele não pode fazer, o que impede, enfim. Então, exatamente. Então, para qualquer profissão, a competência técnica é a função específica daquela profissão. E o que é a segunda competência, que na verdade é um conjunto, que eu chamo de competências comportamentais e gerenciais. Elas estão integradas, mas elas podem ser vistas separadamente também. Essas competências comportamentais e gerenciais, elas são extremamente importantes para que as pessoas embalem essa competência técnica. Eu vou dar um exemplo. Vou voltar no exemplo do professor. O professor, ele sabe prescrever e ele sabe diagnosticar e sabe prescrever exercício. Só que ele precisa ter outras características, outras competências que vão agregar valor ao conhecimento da prescrição do exercício. Ou seja, não adianta eu saber prescrever exercício para uma pessoa se eu não sou
um bom comunicador, se eu não sou uma pessoa gentil, se eu não sou uma pessoa que simpática, sabe, né? simpática, que eu não consigo lidar com a pressão de gerar resultado para o meu cliente, porque tudo isso é importante. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser humilde. Então é um conjunto dessas situações que são extremamente importantes para embalar esse conteúdo. Então, hoje, o que acontece? Você tem um monte de competência, tem um monte de profissional que tem competência técnica, é muito bom para prescrever exercício, mas ele falta, né? Eu acho que todo mundo já teve um professor na escola, na faculdade, esse cara sabe muito, mas ele tem uma dificuldade de passar, é mais ou menos isso. Às vezes ele não é um comunicador bom, um bom comunicador verbal, um bom comunicador não verbal. Não tem aquele borogodó que os alunos se aproximam, né? O famoso borogodó. Isso tudo embala o produto de um profissional. Lógico. Então, o que é importante, né, as pessoas entenderem, porque a gente às vezes, na nossa carreira, a gente fala, puxa vida, eu tenho uma dificuldade, eu não sei aonde, e ele não sabe, a pessoa tem uma dificuldade de entender qual é o problema dela. Ela não sabe se o problema dela está mais na competência técnica, ela tem que desenvolver mais aquele conhecimento específico, ou se é um problema, teoricamente, de competência comportamental. Normalmente é. Lógico. Normalmente é. E também existe o contrário. Existem pessoas que são excelentes, bons conversadores, que falam muito bem, e na hora. Dá exercício errado. Exatamente. Não corrige. Exatamente. E na hora de explicar o exercício, não sabe o que está fazendo. Né? No caso especificamente de qualquer profissão, tem a relação de duas palavrinhas, né? O como e o porquê. E é uma outra frase que a gente trabalha bastante com ela, que é importante, que é assim: um profissional de sucesso, ele não pode saber só como é que faz. Porque como é que faz, um monte de gente que olha, que aprende, sabe como é que faz. É fundamental saber por que faz, né? Isso na minha cabeça veio assim, eu dava aula na graduação, e entre o terceiro e o quarto ano, né? Disciplina no terceiro e quarto ano da graduação, e os alunos perguntam, professor, quando que eu estou pronto para dar aula? E no começo aquela pergunta sempre me provocava. E aí, com os meus questionamentos, depois de um tempo, eu cheguei a uma conclusão, que os alunos me ajudaram muito a chegar. Você está preparado para dar aula quando você sabe por que de cada detalhe da sua aula. Né? Olha, se você isso sabe serve também para outras para profissões, todas as profissões. São todas as profissões. Então não adianta você saber como é que faz. Como é que faz? Qualquer pessoa que olha, vai lá e repete. Agora, saber justificar cada um dos detalhes do que você faz é o que torna você um profissional diferenciado, né? É o que diferencia o conhecimento real, né? O como todo mundo faz, né? O segredo é saber como faz, mas principalmente por que você está fazendo. Por quê? Para quê também, né? Sim. Por quê, né? Nós vamos pensar aqui algumas dessas competências comportamentais, que a gente está falando disso hoje, porque nós estamos ao vivo, né? Eu não falei, mas são 13 horas e 14 minutos. Você está pensando que nós... o Luiz Fabiano está ali, falei que ele ia vir hoje, ele está ali, com a aguinha, né, Luiz Fabiano? Segundo o Juliano, já deu bronca nele, né? Então vamos falar um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, essa competência? Essa é uma das competências mais importantes, né? Comunicação verbal e não verbal. As pessoas questionam qual que é mais importante. As duas são importantes, porque às vezes você não fala nada e num olhar, né, você comunica. Às vezes com a sua postura você se comunica muito, né? Óbvio, isso não quer dizer que a verbal não seja importante, todas são absolutamente importantes, mas é importante, por exemplo, na comunicação verbal, a gente trabalha com algumas perguntinhas. Então, é importante o que falar. Não é verdade? É importante o que falar. Mas também é importante como falar. Como falar. Tem muita gente, mas eu te disse, eu falei isso para você, mas você falou de um jeito que mostrou um outro conteúdo. Então a forma e o conteúdo, muitas vezes, elas se atrapalham se você não souber trabalhar isso muito bem. Então a primeira coisa é o que falar. Depois é como falar. Aí tem uma outra questão, que é o quanto falar. Tem gente que fala demais. Né? E você sabe de uma coisa? Tem gente que fala, isso é uma das coisas assim que no mundo corporativo acontece muito. As pessoas falam demais e falam coisas que não devem. Cara, eu fui chamada 2 vezes para ser coach de pessoas prolixas. Você fazia uma pergunta objetiva, a pessoa começava, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e fazia, né? Uma beleza, viu, Luiz Fabiano? Luiz Fabiano é objetivo. É bom. Mas tem que tomar cuidado para não ser grosso. Mas ele é bom. Ele tá no time errado, mas ele é bom. Mas enfim. Então vamos lá. O que falar, como falar, quanto falar. E tem mais. Quando falar. Tem um momento que você fica quieto.
tem um momento que você deve falar. Né? E aí a quinta questão, né? Então vamos lá, de novo, para deixar claro o que falar, como falar, quanto falar, fala menos, quando falar, olha a hora certa de falar, e o quinto, que é muito importante, que é quem é o interlocutor. Porque essas 4 perguntas, as primeiras 4 perguntas, elas precisam ser absolutamente alinhadas com a última, que é quem é o teu interlocutor. Porque dependendo de quem é o teu interlocutor, você tem que saber o que você vai falar, você tem que saber como você vai falar, você tem que saber quando você vai falar e saber quanto você vai falar. Cara, é verdade, porque olha, uma vez eu fui dar uma palestra na Fundação Casa e eu lembrei de uma frase que eu vi em algum filme, depois eu digo, Know Your Audience. Acho que foi até no Friends, aquela série. Você precisa conhecer a sua audiência, para quem você está falando. Imagina, eu sou palestrante, aí eu vou falar para um grupo de empresários. Eu vou usar a mesma linguagem do que para os meninos da Fundação Casa? Não dá. Você precisa saber para quem você está falando, lembrei? Isso é muito importante. E aí, você tem algumas experiências engraçadas, não cite nomes, como sempre, mas você tem alguma coisa assim ilustrativa assim, pra gente? Não, eu acho que eu não tenho assim algumas experiências. Eu acho que as experiências que eu tenho são do mundo corporativo, de orientar as pessoas, né? Então a gente vê assim, não sei se eu tenho experiências engraçadas para contar, mas a gente vê assim, o tempo todo as pessoas errando em alguns aspectos, principalmente no como e no quando, né? No quando falar. O quanto falar, eu acho que eu parto do princípio, eu sou uma pessoa que gosta de falar pouco. Né? Eu, óbvio, no momento que eu estou dando aula, no momento que eu estou te dando uma entrevista, eu tenho que falar, óbvio. Mas as controvérsias. No dia a dia, eu sou uma pessoa que fala pouco, eu procuro sempre escutar antes. Então, eu acho que uma dica que a gente pode dar é assim, toda vez que você vai para uma reunião, se não for necessário, fica quieto. Fala o mínimo possível e outra coisa, deixa as pessoas começarem a falar, né? Porque eu acho que o grande segredo de um bom comunicador, acho que a primeira lição de um bom comunicador é escutar e não falar. A primeira coisa é você tem que escutar, você tem que mapear o ambiente que você está, para depois você responder essas 5 perguntas. Ou seja, na última que eu falei, né, quem é o interlocutor, você primeiro vai escutar e depois você vai balizar as primeiras 4. Aí você vai adequar a maneira. Agora, experiências, eu acho que é isso. Muita gente fala na hora errada, muita gente fala muito, às vezes, sabe que quando as pessoas falam qualquer coisa? Isso é uma coisa que acontece. As pessoas falam qualquer coisa para falar. E outra coisa, tem uma questão relacionada e é muito comum nas empresas, as pessoas falam qualquer coisa para aparecer, porque tem uma necessidade de falar. Tipo, não vou falar nada, eles vão achar que eu tô aqui, que eu não sei nada. Também, ou até uma questão da vaidade pessoal, a necessidade de se colocar. Assim. Às vezes a gente é melhor quieto. E tique nervoso também tem que tomar cuidado, né? Nossa, você chega na academia, o professor tem aquele tique de ficar, né? Ó, com as bolinhas, que nem ficar no trânsito. Aí é mais do que tique nervoso. Aí, pelo amor de Deus. Sabe o que dizem? Que tique nervoso é um negócio que só você não vê, mas que todo mundo em volta vê. É verdade. Né? É muito interessante. Esse é da comunicação não verbal, né? E da não verbal, olha, tem inúmeras coisas que eu acho que a gente podia citar aqui. Uma delas, primeiro, eu acho que é higiene pessoal. Uma das coisas fundamentais é higiene pessoal. Né? Higiene pessoal, a gente pode abrir isso, né, num leque, no sentido de você estar sempre asseado, né? A palavra asseio não está muito bem utilizada, as pessoas não falam muito essa palavra. É uma palavra antiga também, né? Asseio. Asseio, né? Acho que está na hora de voltar, amor. Precisa, sabe? Eu acho que... Então isso é uma coisa muito importante. E combinar com ela, roupa, né? Não estou falando nem de uniforme, mas a maneira como você se veste, né? Eu acho isso super importante. E aí não estamos falando de roupas de marca, muito pelo contrário, a gente está falando de uma vestimenta de formas, né? Exatamente, que te expresse, te ajude a se comunicar, né? Porque realmente a maneira como você se veste te ajuda demais a se comunicar. Você não fala nada, mas só ao momento que você chega, ao momento que você está, comunica muita coisa, né? E quando a gente fala em higiene pessoal, tem uma outra coisa legal, que é higiene bucal. Que os bafos, viu? Para quem trabalha com pessoas, né? Para quem trabalha com pessoas. Não, é que ele tem um vidro entre a gente, viu? Eu vou explicar pra vocês. E lógico que eu não sinto o bafo dele, mas eu adoro encher o saco dele, porque ele fica fazendo sinais lá atrás, entendeu? Que maldade. Mas essa questão da higiene bucal, eu acho que acredito que seja muito importante para quem trabalha com pessoas. Tem que realmente se cuidar. E não é se cuidar só escovar o dente, não. Tem uma série de coisas. Você tem que fazer
você tem que fazer a escovação adequada, você tem que saber passar fio dental, você tem que ir ao dentista fazer limpeza profunda gradativamente. Acho isso super necessário. E vamos parar de colocar a culpa só nos problemas estomacais, porque com certeza existem pessoas que têm problema né, por causa do estômago, mas de maneira geral a gente precisa se Tem dietas assim extremamente proteicas que a pessoa fica com bafão, e não tem jeito, cara, é aquilo ali, né, proteína e tal. Vamos falar sobre mais um antes do nosso intervalo, trabalhar sobre pressão. Essa é uma competência que eu acho super importante, porque hoje no mundo corporativo, em qualquer ambiente, as pessoas precisam gerar resultado. Né? E o que há uma tendência muito grande, assim, as pessoas que vão ser mais bem remuneradas com o tempo são as pessoas que geram resultado. Eu acho que a gente vive um momento de transição no trabalho, de maneira geral, onde cada vez menos as pessoas têm salário fixo e cada vez mais as pessoas vão ganhar por produtividade, é o conceito da meritocracia. Né? Então, uma das coisas super importantes é como é que você lida com essa pressão. Porque tem gente que realmente tem dificuldade, entra em pânico, né? Quando você tem uma pressão, você tem que trabalhar para gerar resultado. E, obviamente, essas pessoas acabam optando por um trabalho mais tranquilo. Mas, assim, normalmente, esses trabalhos mais tranquilos são os que geram menos resultado de retorno financeiro. Então, trabalhar sob pressão é uma coisa que está hoje muito viva no mundo. E que a gente precisa saber realmente lidar com isso, porque a pressão, todo mundo tem cobrança, todo mundo tem conta para pagar. Por mais que você não queira ter pressão no seu trabalho, você chega em casa, tem uma continha que chegou pelo correio para você pagar. E essa é uma pressão. Né? Mesmo que a pessoa esteja sem emprego na hora, elas continuam chegando. É incrível, elas não sabem que a pessoa ficou sem emprego. Mas você sabe que eu já vi pessoas que trabalham muito melhor sob pressão? Com o tempo apertado, com prazo. Tem gente que espera a última hora, porque é ali que vem sei lá, iluminação divina, não sei. Eu acho que é preguiça mesmo. Não, brincando com você, mas o que eu vejo assim, é normal, porque o ser humano, de maneira geral, assim, há um dito, né? Não pode se dizer, afirmar isso, mas há um dito que na América Latina, nós latinos somos mais de deixar as coisas para o dia seguinte. Né? Isso é um problema porque, de um lado, a gente tem realmente essa luz um pouco antes de executar a tarefa, mas do outro lado, a gente começa a ter agonias, a gente começa a ficar um pouco mais a nossa própria pressão porque a gente deixou para a última hora. Algumas pessoas entram em pânico, né? Ficam mesmo paniquentas. E aí o que acontece? Quando você tem uma boa equipe trabalhando, e um bom líder com uma boa equipe, o que ele faz? Ele antecipa isso para fazer a equipe sofrer menos. E quando ele antecipa isso e faz a equipe sofrer menos, a produtividade é maior. Agora, muita gente gosta de ter um líder que cobre dele essa antecedência, porque se deixar na mão dele, ele não faz. É um perfil muito pessoal, né? Tem esses dois tipos mesmo. Gente, nós vamos fazer um intervalinho agora rápido. Eu vou deixar aqui uma pergunta para ele. Ele escreveu um negócio super interessante, aliás, ele escreveu um livro, mas eu tirei uma frase que ele fala assim: mexa-se, uma proposta mais saudável que o sofá, uma palestra anti-inércia. Eu deixo aqui, fica aí que o papo tá demais. Eu faço a pergunta para ele depois do intervalo. Fábio Saba, arrebentando tudo. Conexão.